Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós lemos a Tua palavra. E a Tua palavra é que ministra, é que fala, é que transforma a nossa vida. Fala ao nosso coração e transforma a nossa vida. E esse é o momento mais importante que temos no nosso culto público, porque nós cremos na centralidade das Escrituras, porque é através dela que o Senhor fala ao nosso coração. E a minha oração agora, Deus, é para que o Senhor fale poderosamente na nossa vida, no meu coração, como o Senhor já tem, ao longo dessa semana, ao estudar esta mensagem, falado e também agora ao compartilhar com os meus irmãos. Portanto, Senhor, que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Quero te fazer uma pergunta, querido. Quem é Deus? Você já parou para pensar nisso? Quem é Deus para você? Quem é Deus, afinal? Quando nós olhamos para esse texto, nessa passagem, que a gente vai estudar esta manhã e que Deus vai falar conosco, essa é uma questão que se levanta. E é justo nós pensarmos exatamente nesse momento litúrgico, porque nesse momento de culto, nós paramos de fato para pensar quem é Deus. Mas é muito mais propício pensar sobre quem é Deus agora, hoje, nesse exato momento, onde você está aqui exclusivamente para adorá-lo. E aí, quem sabe, fica muito mais fácil você aí, no seu coração, na sua mente, relembrar do que a Escritura diz, de quem Deus é, lembrar da graça de Jesus Cristo, lembrar da sua redenção, lembrar daquilo que Deus fez, porque nós estamos aqui celebrando e adorando o nosso Deus. Então, de fato, é muito propício pensarmos nisso. E certamente é mais fácil eu fazer essa pergunta para você agora, nesse momento, do que talvez lá na terça-feira à tarde. Ou na quarta-feira. Quando algo inesperado na sua liturgia da semana acontece diferente da liturgia que você está vivenciando nesse momento. E a minha questão é, como é que você responde a essa pergunta nos momentos de dificuldade? Nos momentos de situações inesperadas, quando as coisas acontecem de maneira inesperada, no meio das crises, onde às vezes parece que Ele não está lá. Parece.
onde às vezes parece que Ele talvez não se importe com a sua dor, com a situação que você está vivenciando, onde às vezes parece que você fala, você clama, e Deus parece que está com os ouvidos fechados, parece que Ele não ouve. Portanto, se eu abrisse para vocês responderem, com certeza, você falar quem é Deus agora seria muito mais fácil do que você falar quando você está fora daqui. Porque, infelizmente, em muitas ocasiões do nosso cotidiano, nós somos tomados de tanta coisa que nós nos esquecemos de quem Deus é. Parece que existe uma desconexão entre a nossa celebração, a nossa adoração, o que estamos fazendo agora na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Parece que, lembra, os mais antigos vão lembrar, né? Lembra quando você tinha internet por pulso, que fazia aquele barulhinho? Lembra aquele? Aí demorava para conectar, e quando conectava, você ia abrir uma página e caía. Agora, com internets modernas e tudo mais, a gente quase não tem esse problema. Mas é tão ruim quando você fica desconectado, não é? Faça essa mesma analogia da sua relação com Deus. Quantas vezes nós ficamos desconectados? Quantas vezes o Wi-Fi não funciona? E aí, nessa diferença entre este momento em que você está com a sua internet no limite, funcionando lá em cima, na mais alta velocidade, e aí você abre uma página rapidinho, vem a resposta, e você pesquisa isso, e puxa na Escritura, e a sua mente está aqui porque ela está focada no Senhor, a sua celebração, a sua adoração, você glorificando ao Senhor, você bendizendo ao Senhor. Aí some as coisas que acontecem durante a semana, quando essa internet parece que não está funcionando tão bem. E aí você é tomado de ansiedade, você é tomado de angústia, a dor, em algumas ocasiões o pânico, quando você experimenta um momento totalmente impensável. Mas aí, querido, quando essas coisas acontecerem, nós temos um caminho. E qual é o caminho? A Escritura. E aqui nessa passagem, Marcos, capítulo de número 4, nós temos uma passagem extraordinária, uma das histórias bíblicas mais fascinantes enquanto o nosso Senhor Jesus esteve aqui. E é nesses momentos de dificuldade que você passar, eu quero convidar você a voltar às Escrituras, especialmente a textos como esse, ou a esse texto especificamente que nós vamos estudar, quando Jesus acalma uma tempestade. E aí, pensando aqui, já no texto e no contexto daquilo que nós lemos, é interessante que Jesus, nós vemos isso, e ele vem ensinando, ele vem estando com as multidões, ele vem curando pessoas, ele vem trabalhando com as multidões, e o próprio texto diz aqui que quando ele pede para ir no barco, outros barcos o seguiam. O povo não queria largar Jesus, despediram a multidão, mas barcos seguiam o barco de Jesus, não deixavam ele em paz. Mas muito provavelmente Jesus teve um dia extremamente exaustivo. Temos que lembrar que Jesus é 100% Deus e 100% homem, e como homem ele estava cansado. Tanto é que o texto diz que ele estava dormindo no barco. Quando ele entra no barco, ele estava lá dormindo na polpa do barco com o seu travesseiro. Então Jesus, aqui cansado, pede para os discípulos, vamos passar para outra margem. E muitas vezes ele fazia isso, ele se distanciava da multidão para descansar, para ter esse momento. E aí então, eles estão aqui no Mar da Galileia, também conhecido como o Mar de Tiberíades, o Lago de Genezaré, que era um extenso
lago de água doce localizado no distrito norte de Israel. E tem algumas características importantes que parecem irrelevante a nós, mas são importantes para entendermos esse contexto. Esse lago tinha mais ou menos uns 166 quilômetros quadrados. Tinha um comprimento aí de 21 quilômetros de largura, 13 quilômetros de extensão. Era um mar que estava localizado numa região que tempestades repentinas não eram incomuns. E por quê? Porque ali havia uma característica que, por conta da baixa altitude do Mar da Galileia, a temperatura e o ar é muito mais quente do que nos planaltos e montes ao redor, facilitava com que essas tempestades acontecessem. Então, isso resultava em algumas perturbações atmosféricas. Então, volta e meia, estas tempestades, fortes ventos, desciam pelo Vale do Jordão, procedentes lá do Monte Hermon, que não ficava muito longe, e essas condições atmosféricas aconteciam. E essa é a cena aqui. Eles entram no barco e, de repente, diz o texto da Escritura Sagrada que um grande temporal de vento se formou. Então, e à medida que essa tempestade aumentava, a água ia agitando o barco e jogando água para dentro do barco. Diz o texto que houve grande temporal e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água. Mas tem um detalhe: quem eram os discípulos de Jesus? Se você voltar a sua Bíblia aí, 2 páginas atrás, você vai ver, lá no capítulo 1, verso 16, que Jesus, caminhando junto do Mar da Galileia, viu os irmãos Simão, André, que estavam ali lançando a rede ao mar, porque eram pescadores. E os chamou. Depois ele viu lá Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam consertando as redes. Estes homens eram homens que lidavam com essa situação de maneira corriqueira. Eram pescadores. E se essa era uma característica desse lago, desse mar, do Mar da Galileia, muito provavelmente eles tinham passado por essas situações em outras circunstâncias. Só que agora eles não estavam pescando. Eles estavam pescando outra coisa. Como o Senhor Jesus disse a eles: vocês serão pescadores de homens. Como Jesus, num dado momento do Evangelho, fala isso a eles. Então eles estavam servindo ao Senhor Jesus, e aí nesse momento vem essa tempestade. E mesmo eles tendo experiência nisso, eles agora precisam lidar com essa situação, com essa circunstância. E eles começam a perceber que a situação não era fácil. Era uma situação extremamente complicada, difícil. E talvez alguém deva ter dito ou pensado: olha, o Jesus está dormindo, vai alguém lá, você que é mais chegado, chama ele lá, porque a situação está complicada, a gente está com muito problema aqui. Então, essa é a cena de como os discípulos estavam. E Jesus? Diz o texto que Jesus estava dormindo, com o travesseiro na polpa do barco. E aí eu fico pensando na cena, queridos. Eu tento imaginar na minha cabeça esse filme. Essa tempestade arremessando o barco de um lado para o outro e Jesus dormindo. Que cena incrível, queridos. E é pensando nessa cena que eu gostaria de trabalhar com você nessa manhã sobre o seguinte tema: o temor que vence o medo. O temor que vence o medo. E a primeira coisa que eu quero olhar aqui é ver o coração desses discípulos. Como estava o coração desses discípulos? Os discípulos aqui, eles lidam com 2 situações. A primeira coisa que eles lidam é com o terror da tempestade, que eles são confrontados, e agora com
que eles enfrentam e agora com a incapacidade deles em lidar com essa tempestade. O tamanho da tempestade e a incapacidade deles de lidarem com isso. Quando isso acontece com você, o que é que você faz? Como é que você reage? E uma coisa aqui é clara: eles não têm poder para mudar as circunstâncias. Nenhuma capacidade ou poder para mudar esse quadro. Eles não têm controle sobre a circunstância. E talvez você pense, foge logo, né? Sai daí. Mas a primeira coisa que nós vemos aqui em relação aos discípulos é que eles não tinham capacidade nenhuma de mudar isso. A segunda coisa com que eles estão lidando é com uma resposta inesperada do Messias, de Jesus. Porque frente àquela situação, talvez alguém tenha pensado assim: como é que ele está dormindo? Acorda, olha a tempestade, se liga, se conecta no mundo, Jesus. Talvez esse tenha sido o sentimento de alguns dos discípulos. E talvez alguém possa pensar assim: mas que tipo de resposta é essa? Não estou entendendo. E se você pensar nessa perspectiva, você pode imaginar assim: esses aí não foram aqueles que largaram tudo para seguir a Jesus? Que deixaram as suas redes, deixaram as suas famílias, renunciaram à sua vida para seguirem a Jesus e agora estão enfrentando uma situação extremamente difícil e Jesus está dormindo? Espera um pouquinho. Jesus, pelo menos eu acho que eu mereço que o Senhor faça alguma coisa por mim, não é? Não é assim o nosso coração, queridos? Não é assim que a gente reage diante de Deus em muitas vezes, em muitas ocasiões? Senhor, eu sou teu servo, eu vou na igreja todo domingo, chego na hora, não chego atrasado, dou até o dízimo. Até o dízimo eu dou, Jesus. Leio a Bíblia todo dia. Mas eu até falo do Senhor para minha vizinha, para o meu vizinho. O pastor levou folheto lá, peguei um monte, distribuí para todo mundo. Cadê o Senhor agora? Agora quem precisa do Senhor sou eu. Eu preciso do Senhor. E o Senhor está dormindo? Eu não mereço pelo menos uma atençãozinha do Senhor? E aí, queridos, nós podemos pensar nesse momento que Jesus ele tem que atender a nossa necessidade, que Ele tem que olhar para a nossa causa e fazer aquilo que nós desejamos, atender às nossas expectativas. Mas eu quero dizer algo para você nessa manhã, querido, muito sério, muito sério. E eu fico maravilhado com essa cena. E isso confronta o meu pecado, confronta a minha fraqueza, confronta aquilo que eu sou. Porque isso que eu estou dizendo, queridos, às vezes é o que eu clamo diante de Deus. Falando: Deus, eu preciso do Senhor, atende a minha oração agora. E parece que Jesus está dormindo. E às vezes demora para acordar, né? Que sono longo, parece adolescente, né? Que dorme bastante. O que eu quero dizer para você, querido, é que Jesus, Ele não está no negócio que interessa a nós de atender às nossas expectativas. Sabe que negócio que Ele está? Ele está no negócio de ser Deus. Ele está no negócio de cumprir a sua obra redentora, não as minhas necessidades e as suas necessidades. Não importa para Jesus a minha vontade, a sua vontade, mas importa a vontade dele. E infelizmente hoje tem
tem sido proclamado um evangelho que é contrário a esse evangelho, essa boa nova de que Deus é o centro de todas as coisas e não nós. E os discípulos aqui, eles ficam inquietos. E aí eles acordam a Jesus. E quando eles acordam a Jesus, qual é a pergunta que eles fazem? Verso 38. Eles dizem lá: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, nós estamos morrendo aqui. Alô, acorda, nós vamos morrer. A água está enchendo o barco vai afundar. O senhor não importa que... O senhor não fica... Eu não estou entendendo, Jesus. O senhor chamou a gente para seguir o senhor não ama a gente, não? E o que é que Jesus faz? E aqui nós precisamos entender alguma coisa, queridos. Uma coisa muito importante. O medo é, por sua própria natureza, uma interpretação da vida. E o medo, em algumas ocasiões, não será algo mal. Por exemplo, se você já morou ou mora num sobrado, tem uma escada grande, tem filho pequeno, você com certeza terá medo que ele caia da escada e que ele desça a escada e que ele faça um monte de coisa. Então o que você vai fazer? Você, por conta deste medo, vai levar você a uma ação boa, que é tentar proteger o seu filho para que tenha um acidente, para que não tenha um acidente, melhor dizendo. Então perceba, o medo, ele é uma interpretação. Ele pode fazer com que você tome precauções que sejam boas. Mas em muitas ocasiões, o medo nos leva a ter reações que faz com que nós não tenhamos a postura adequada. E aqui nós temos uma equação nesse tipo de momento, nesse tipo de situação, especialmente para as pessoas que professam e dizem que creem no Senhor Jesus. Então, qual é essa equação? Primeiro, você tem a situação, mais você, e aí depois você coloca na equação Deus. E qual é o resultado disso? O resultado é que muitas vezes você não terá esperança, você não terá coragem de enfrentar essa situação. Então, quando nós olhamos dessa perspectiva, nessa equação, você olha primeiro o tamanho da situação, aí você olha para a sua capacidade ou para a sua incapacidade, aí depois de tudo é que você vai olhar para Deus. E aí nesses momentos, por conta da nossa inclinação pecaminosa, por conta do nosso pecado, naturalmente, olhando dessa perspectiva, nós não vamos confiar. Nós não vamos confiar no Senhor. E é nesse momento que muita coisa do nosso coração é revelada. Foi nesse momento que nós temos revelado aqui muito sobre o coração desses homens que estavam no barco e sobre o coração de Jesus. A minha pergunta para você é: como que você reage nestas situações? Como é que a equação da sua vida funciona? Você está no centro? Você olha para a situação que é grande demais? Situação, mais eu ou você? Aí Deus, igual a reação que você tem. E aí, queridos, é possível que em muitas ocasiões da nossa caminhada, a nossa vida seja caracterizada muito mais por uma coisa que talvez não aconteça, uma preocupação, uma ansiedade, que talvez jamais aconteça. E estatisticamente, alguns pesquisadores dizem que muitas coisas que nós nos preocupamos, de fato, não acontecem. Isso rouba a nossa alegria.
E a minha pergunta para você é: será que essas preocupações, essas angústias que vêm nestes momentos, esta ansiedade não tem assaltado o seu coração e roubado a paz que excede todo entendimento, que deve estar firmada no nosso autor e consumador, Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Redentor, o nosso protetor, o nosso Salvador? E se Jesus é tudo isso para você, como é que estas coisas vão roubar a sua paz nele? Será que não estamos olhando muito para nós, em primeiro lugar, nesse plano da equação? E centralizamos a nossa vida em nós mesmos? Será que o padrão do medo não está nos dominando de tal maneira que a gente vive pensando assim, e se? Mas, ok, eu vou confiar em Deus, mas, pastor, mas e se? E se acontecer isso? E se for assim? E se for daquele jeito? E se for daquela forma? E se? E a gente vive tomado pelo medo, porque a gente vive numa possibilidade que talvez nunca se concretizará. O que eu faço? Como é que eu reajo? Será que o seu e se não tem se tornado, às vezes, até uma maneira de você encontrar paz? Que não é centrada em Deus, mas é centrada em você mesmo. Só que essa paz, de fato, nunca vem. Percebe a confusão que está no coração dos discípulos aqui? E essa mesma confusão, em muitas ocasiões, nós somos tomados por ela. Eu sou tomado por ela. Você é tomado por ela. E como eu disse, se você assistiu, se você não assistiu, eu peço você que assista o vídeo dessa semana do Coração Cativo. Queridos, não tem nada que você possa saber ao meu respeito e eu saber ao seu respeito que já não tenha sido coberto pelo sangue de Jesus. Então não se preocupe em abrir seu coração e confessar os seus pecados, os seus temores, as suas lutas. Não se preocupe com isso, querido. Não queira ser o super crente, o cara mais espiritual do mundo. Não, está tudo bem, pastor, eu não tenho problema nenhum. Mentira, você tem problema, você tem medo. Eu tenho, nós temos. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Para alguns as coisas vão ser de uma forma, para outros de outra, mas todos nós vamos passar por lutas. Todos nós seremos afligidos. E como é que o seu coração fica diante disso? Qual é a atitude do nosso coração frente a essas questões? Mas eu quero agora deixar de olhar para nós, deixar de olhar para os discípulos e olhar para o coração de Jesus. Veja a resposta do Senhor Jesus nesse momento. E é interessante aqui que ele, na resposta que ele traz uma repreensão dupla. Verso 39. Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Eu não sei se para você, querido, o que você enxerga, percebe quando olha para essa cena, mas eu vejo aqui algo extraordinário, algo maravilhoso, uma coisa incrível de fato. Cristo falando pessoalmente aos elementos. E a minha sensação é aqui um mestre comandando os seus servos. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Porque esse que está falando agora é o governante da natureza, este é o Senhor Criador, este é o Cristo, e ele literalmente tem autoridade para falar com os elementos naturais, e eles têm que obedecê-lo. E se você for muito, mas muito literal na sua tradução do original em grego para a nossa língua, quando diz acalma-te, se você fosse traduzir literalmente, ia dizer assim: fique em silêncio, você está amordaçado. Eu exerci o meu poder sobre você, elemento criado da natureza. Pare.
Então essa é a primeira repreensão que o Senhor Jesus faz aqui. E aí, queridos, eu e você, nós precisamos deixar que esse momento das Escrituras, onde o Senhor Jesus revela o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade, a sua autoridade sobre a obra criada, que isso inunde o nosso coração. Porque esse é o nosso Deus. Eu perguntei no começo quem é Deus. Este é o nosso Deus. Que até os ventos e o mar lhe obedecem. E aí a pergunta dos discípulos é: quem é este? Quem é este? Este é o Redentor, o Emanuel, o Deus conosco, o Salvador, aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. Este é Jesus, o Senhor. Esta é a resposta da Escritura para quem é Jesus, para quem é o nosso Deus. É este, querido, é este. É este. Sabe, meu amado, como seu pastor, em vários momentos eu não vou ter uma resposta para você. Em vários momentos eu não vou ter uma resposta para você. Sabe por quê? Porque eu sou pecador como você. Talvez em alguns momentos de dificuldade, às vezes é melhor se calar, estar junto. Eu não vou saber o que eu vou dizer para você. E às vezes parece que a gente tem que ter sempre uma palavra pronta, né? Não, mas confia em Deus, irmão. Às vezes, sabe o que nós vamos fazer? Vamos chorar juntos. Às vezes nós vamos derramar o nosso coração um diante do outro. Mas uma coisa, eu sempre, como seu pastor, vou poder lembrar você. É das verdades da Escritura Sagrada que remetem você e eu a Cristo, a quem Ele é. E dizer para você, querido, este é o seu Senhor. Esse é o poder dele. Esta é a sua glória. Esta é a sua glória. Este é o poder desse Deus que envia o seu Filho. E diante disso, querido, parece que os nossos medos, eles somem, eles desaparecem frente a quem Deus é. Este é o Senhor, esse é quem nos convidou para ter um relacionamento pessoal com Ele. Esse é o que disse que nunca nos abandonaria. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem de bom ânimo. Deus não está no negócio de atender as minhas ou as suas expectativas, mas Ele diz assim: eu estou com você para fazer aquilo que eu desejo na sua vida, para cumprir o meu propósito na sua vida. Eu estou sempre com você e com este poder que até o vento e o mar lhe obedecem. Depois disso, Jesus se volta para os discípulos e diz: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, os discípulos eles ficaram aterrorizados com aquela tempestade. Agora eles estavam cheios de temor, de reverência, porque eles estavam na presença daquele que de forma repentina, acordando, de maneira completa e dramaticamente acalma aquela tempestade. Então Jesus volta-se a eles e pergunta: por que vocês são? E não é porque vocês eram, porque sois, não porque éreis assim tímidos. É como se ele estivesse dizendo assim: será que de fato
O fato de eu ter silenciado e acalmado as ondas em resposta aos seus gritos angustiados, desesperados, não ensina a vocês que esse mestre não somente é muito poderoso, mas também muito, muito amoroso? Será que não era natural, frente a tudo isso, uma resposta dos discípulos de confiança igual, sabe a criança pequenininha? Aí você coloca ela assim quando é pequeno, né? Você coloca ela em cima do lugar e fala assim, pula! E ele se joga. E por que a criança se joga no colo do pai assim? Porque ele confia. Agora começa a crescer um pouquinho, coloca lá e pede para jogar. Pula! Ah, pulo não, papai, vou cair. O senhor não vai me segurar, eu estou grandão já. O senhor não aguenta mais comigo, não. O senhor não consegue me segurar. Sabe, queridos, é muito fácil para nós, em muitas ocasiões e circunstâncias da nossa vida, questionar o cuidado de Cristo. É muito fácil para nós, em muitas ocasiões, questionar o amor de Deus e de Cristo por nós. É fácil, em muitas ocasiões, nós somos levados pela liturgia, pela filosofia, tudo aquilo que nós vemos nesse mundo, por essa liturgia mundana, a dizer, confie em você mesmo, não confie em Deus. E é muito fácil você duvidar da sabedoria, da bondade, em vez de olhar para o seu próprio coração e perceber como que você está reagindo à situação. O que Jesus realmente disse para eles aqui? Vocês não têm fé. Esses homens eram homens de pequena fé, ou seja, pessoas que eram tão tímidas, que não conseguiam confiar no conforto e na segurança que fluía da presença, da promessa e do poder do Mestre. E também não conseguiam entender que o amor compassivo do Pai estava sendo derramado sobre eles nesse momento, por meio da presença do Filho. Ainda não tem fé. Ou seja, não tem fé, apesar de tudo que viram, ouviram e experimentaram. Lembre-se, eles estão andando com Jesus já há um tempo, vendo grandes coisas, grandes maravilhas. E essa expressão ainda é muito importante no texto, porque ao usá-la, Jesus ele ensina que há um propósito nas experiências da vida. Ainda. Elas devem ser usadas para um desenvolvimento da santificação, do nosso crescimento. E assim, quando pela graça de Deus, somos levados a confiar e a descansar naquele que de fato pode nos dar descanso, que é Cristo, nós vamos experimentar esse temor de Deus. Essa ação sobrenatural que nos levará a vencer a idolatria do nosso coração, a nossa inclinação pecaminosa para não crer, a nossa falta de fé, o nosso desejo de confiar na nossa capacidade, em nós mesmos. E aí nós vamos vencer isso pela graça de Deus, não pela nossa força, mas pela graça. E assim nós estaremos livres desses tipos de medo que tantas vezes nos assolam. Quantas vezes, querido, você é assolado por isso? Sabe, meus irmãos, a gente não pode negar o fato de que muitas coisas vão nos assolar. Muitas coisas vão nos assolar. Nós estaremos em muitas situações que estarão além das nossas forças. Com certeza você já experimentou isso. E nesses momentos o nosso coração só descansará se temermos ao Senhor e o adorarmos acima de tudo. Se formos arrebatados pela glória do seu poder, do seu amor, da sua graça, da sua majestade, da sua sabedoria, da sua presença, e aí nós vamos de fato confiar, aí nós vamos de fato descansar, porque nós vamos nos lembrar de quem nós somos e de quem Deus é. Nunca esqueça disso, querido. Eu tenho constantemente nesses últimos meses dito isso. Lembre-se de uma coisa: quem é você, o seu lugar, e quem Deus é, e o lugar de Deus. Não esqueça disso, querido. E por fim, querido, pensando nessa perspectiva, Jesus falando com eles que eles não tinham fé. O que é fé?
A fé carrega consigo um temor de Deus tão profundamente enraizado, que aí você terá esperança. Você terá coragem de confiar, em vez de medo. A fé, ela carrega consigo um temor de Deus, tão profundamente enraizado, e vai ter esperança em situações que antes você teria medo. E os discípulos perguntaram entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe quem é esse? Ele é o Senhor. Ele é o Deus da aliança. Você descansa nele, amado. Você descansa nele. Você acredita no poder dele para derrotar o que você não pode derrotar. O temor de Deus supera qualquer outro medo que você possa ter. Querido, a sua maior dificuldade não está fora de você. Está dentro de você. Seu próprio pecado. Sua maior dificuldade existe dentro de você. Por isso nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor, nos render a Ele e deixar que Ele tome conta da nossa vida. A maior tempestade da sua vida não é uma tempestade da natureza. A maior tempestade da sua vida é chamado pecado. Pecado. E esse pecado, em muitas ocasiões, toma conta da nossa vida e faz com que a gente, de fato, tire os olhos do Senhor. E bate na nossa vida como as ondas do mar estavam batendo e arremessando de um lado para o outro. Como estavam os discípulos naquele barco. E eu e você não temos capacidade para derrotá-lo. Nós só podemos vencer o pecado no poder e na graça de Jesus Cristo. Quando você consegue vencer as circunstâncias e as situações de pecado, não é porque você é forte, é porque a graça do Senhor opera em você. Porque a ação sobrenatural do Senhor opera em mim e em você. Por isso, nós temos que reconhecer a suficiência do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Isso nos dará esperança nos momentos em que você se depara com a realidade, com as mais difíceis situações. Você vai se deparar, sim, com a sua incapacidade em derrotá-lo. E nesse momento, sabe o que nós temos que fazer? Correr para a Escritura, correr para o Senhor, porque somente Ele pode dar essa paz. Portanto, meu querido, a equação da nossa vida não tem que ser situação, você e depois Deus. A equação da sua vida tem que ser Deus, exclusivamente em todas as coisas. Aí você vê quem Deus é. Aí você olha para a sua vida e fala assim: eu não sou nada diante desse poder. E aí você olha para a circunstância. Aí você fala assim: tempestade? Deus não é nada perante Ele. E aí, sabe qual vai ser o resultado dessa equação? Deus, você e depois circunstância? Paz que excede todo entendimento. Paz que excede todo entendimento. Que possamos, eu e você, queridos, nessa caminhada juntos, possamos nos lembrar constantemente disso, de quem Deus é, quem nós somos. Que possamos descansar na graça dEle. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor lhe dê forças para confiar na graça redentora de Jesus Cristo, para vencer cada situação no dia a dia. Porque nele, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.